A África, que a gente conhece como o berço da humanidade, é também a nascente de um rio poderosíssimo, o rio das histórias. Imagina só, um fluxo que atravessou continentes, oceanos e foi nutrindo a imaginação do mundo inteiro. Agora, a gente vai seguir o curso desse rio para entender direitinho como as narrativas africanas moldaram a literatura que a gente lê hoje. E olha, esse provérbio da África Ocidental já captura a essência de tudo. As palavras são como sementes, né? Elas não têm fronteiras. É um lembrete de que uma história, depois de contada, pode criar raízes nos lugares mais inesperados, levando junto com ela a alma inteira de um povo. Então, vamos começar a nossa exploração lá na nascente desse rio. Muito antes da tinta e do papel, a literatura africana era viva, pulsante, sabe? Ela era transmitida pela voz. É exatamente aqui que a gente encontra as raízes orais que sustentam tudo o que veio depois. Isso não era só um passatempo ao redor da fogueira, de jeito nenhum. Essas tradições orais eram, na verdade, a espinha dorsal da sociedade. Pensa só, era a Constituição, o livro de história e o código moral de um povo. Tudo isso entrelaçado em épicos, canções e provérbios. Bom, essa palavra falada tinha seus mestres, é claro. E logo, ela encontrou um jeito novo de se eternizar. Do poder da voz dos griotes ao surgimento dos primeiros hieróglifos, a forma de registrar a história estava prestes a mudar. E mudar para sempre. E bem no coração dessa tradição oral, a gente encontra a figura do griot. Em impérios gigantescos como o de Mali e Songhai, eles não eram só contadores de histórias. Eles eram bibliotecas vivas, guardiões da memória que conseguiam recitar a genealogia de reis e as crônicas de batalhas épicas de cor. E a profundidade dessa evolução é uma coisa impressionante. Por milênios, a tradição oral reinou absoluta. Aí, lá por 3200 a.C., os hieróglifos no Egito simplesmente revolucionaram o registro da história. Séculos depois, no reino de Axum, surge a escrita Giz, usada para registrar hinos e narrativas que ecoam até hoje. A história ganhava novas formas de viajar no tempo. Mas aí, o curso do nosso rio de histórias é desviado por uma correnteza muito trágica. Forçadas a cruzar o Atlântico, essas tradições narrativas se tornaram ecos no oceano, se transformando numa ferramenta poderosa de resistência e de conexão com as raízes. Imagina só, em terras estranhas, debaixo de uma opressão brutal, contar histórias deixou de ser só tradição, virou um ato de sobrevivência. Era o jeito de manter a África viva no coração, de preservar a identidade e a própria humanidade quando todo o resto era negado. E essa conexão é direta, é muito poderosa. Elementos da tradição oral, como o chamado e resposta e a memória coletiva, não se perderam de jeito nenhum. Eles foram adaptados e se transformaram na base para as narrativas de escravos, testemunhos escritos que viraram armas fundamentais na luta pelo abolicionismo. Essa tradição gerou herdeiros literários monumentais. Pioneiros como Olaúda Equiano e Frederick Douglass usaram suas histórias para expor a brutalidade da escravidão. E séculos depois, gigantes como Toni Morrison conscientemente teceram a cosmologia africana, como simbolismo Dogon, na trama das suas obras-primas. Agora a gente dá um salto no tempo para chegar na era pós-colonial. Esse foi o momento em que escritores africanos pegaram a caneta não só para contar histórias, mas para reescrever a história, desafiando aquela narrativa que tinha sido imposta pelo colonizador. Esse foi um momento de efervescência cultural, sabe? Uma verdadeira explosão. Com a independência veio uma necessidade urgente de contar a própria história, de se autodeterminar culturalmente e, claro, literariamente. E na linha de frente desse movimento estavam verdadeiros titãs literários. Chinua Achebe deu ao mundo uma visão da cultura Igbo antes da colonização. Wole Soyinka levou para os palcos as lutas complexas entre tradição e modernidade. Ngugi wa Thiong'o defendeu uma ideia radical, a de descolonizar a mente, insistindo na importância de escrever nas línguas nativas. E finalmente a gente vê aquele rio desaguar no oceano global. O legado dessas narrativas não ficou preso no continente não. O DNA literário se espalhou e hoje é uma parte inegável e super vibrante da literatura mundial. A influência é gigantesca, está em todo lugar. As narrativas míticas africanas ajudaram a formar o realismo mágico na América Latina. As tradições da diáspora foram o combustível para o renascimento do Harlem. E hoje essa herança vive no trabalho de autores aclamados no mundo todo, de Adichie a Gorna. Pois é, o fluxo nunca parou. Aquele rio de histórias que nasceu lá na África continua correndo, uma força viva que nutre, enriquece e transforma a paisagem literária em todos os cantos do planeta.
E assim, diante de um legado tão poderoso, fica uma reflexão, né? Se as primeiras histórias moldaram nosso passado e nosso presente, a questão que fica é: quais são as novas vozes, as novas narrativas do continente africano que vão moldar o nosso futuro e o jeito como a gente entende o mundo?